Já estamos recebendo a doutora Patrícia Cabral, ela é pós-graduada em Direito do Trabalho e Previdenciário pelo Instituto de Ensino Superior, o ICEV, para esclarecer sobre essas novas regras de transição para 2025. Emanuel, muitas regramento para esse período de 2025, a doutora Patrícia Cabral vai esclarecer todas as dúvidas para a nossa audiência. Exatamente, portanto, bom dia, doutora, é um prazer recebê-la no nosso jornal. Muitas questões, né, que envolvem a questão da aposentadoria para a nossa audiência, né, que a gente até estava conversando aqui em off, nossa audiência que é mais ali da área rural, né, de todos os cantos, né, que pegam o nosso sinal. Mas vamos começar falando sobre a questão da reforma da Previdência, né, que foi quais são os principais aspectos, né, que é um aspecto legal de 2019, como a gente deve calcular o tempo de contribuição necessário para essa aposentadoria e quais são os requisitos para se aposentar por idade, tempo de contribuição ou por invalidez. Bom dia a todos os ouvintes, todos aqui presentes, é um prazer estar aqui. Então, vamos conversar um pouco sobre essas novas regras de transição do INSS, né? Primeiramente, é interessante a gente se situar o que são essas regras de transição. Regra de transição nada mais é direcionado para aquelas pessoas que já contribuíam para o INSS antes da reforma da Previdência, que é a Emenda Constitucional 103 de 2019. Então, para que servem essas regras de transição? É justamente para permitir uma passagem da regra antiga para as regras atuais para a concessão do benefício, certo? Então, o que é que a gente tem de atualização para agora no ano de 2025? Primeiro, na aposentadoria por tempo de contribuição, nós tivemos 4 regras de transição, mas apenas 2 delas é que tem essa atualização ao passar dos anos, certo? Então, a primeira é pelo sistema de pontos. Aposentadoria por tempo de contribuição pelos sistemas de pontos. Qual a atualização para agora 2025? Para a mulher, eu preciso de 92 pontos e para o homem eu preciso de 102 pontos. Patrícia, mas como eu chego nesses pontos? É justamente a questão do somatório, do tempo de contribuição mais a idade, certo? Lembrando que o tempo de contribuição mínimo para a mulher é de 30 anos e para o homem é de 35, certo? E aí o somatório desse tempo de contribuição com a idade resulta na pontuação. Mulher 92, homem 102. Isso para o ano de 2025. A outra regra de transição que teve uma alteração agora no ano de 2025 é a questão da idade mínima progressiva. Para a mulher, eu preciso de 59 anos, agora no ano de 2025, e para o homem eu preciso de 64 anos, certo? Então, a alteração na idade mínima é justamente essa. Lembrando que, além dessa idade, eu preciso do tempo mínimo de contribuição, de 30 anos para a mulher e 35 para o homem. Então, a alteração para o ano de 2025 são nessas 2 regras de transição, para a aposentadoria por tempo de contribuição. Outra alteração que eu acho muito pertinente, a gente tá lembrando também, é para o professor do ensino básico, certo? Que tiveram 3 regras de transição, mas apenas 2 também que tem essas alterações anualmente, certo? Que inclusive tem o mesmo nome, que é o sistema de pontos e a idade mínima progressiva. No sistema de pontos, para a mulher eu preciso agora de 87 pontos e para o homem 97. E na idade mínima progressiva, a alteração é que para a mulher eu preciso de 50... Para a mulher eu preciso de 54 anos de idade e para o homem 59 anos de idade. Lembrando que agora a gente está falando de professor do ensino básico. Então, a contribuição mínima para o homem é de 30 anos de tempo de contribuição e para a mulher de 25. Tem essa alteraçãozinha também, certo? Mas essas 4 novas regras que eu falei para vocês são as alterações para o ano de 2025. Doutora, as pessoas às vezes têm dúvidas com relação a como comprovar o tempo de contribuição, principalmente as pessoas que trabalham na zona rural, que são pessoas que dependem do campo, dependem da sua produção agrícola, não tem como comprovar.
Como é que as pessoas devem fazer, o trabalhador rural, para fazer essa comprovação? Não só o trabalhador rural, mas também dentre outras pessoas. Como fazer isso? Qual a avaliação, qual a determinação que você faz diante desses casos específicos? Entendi. Então, a primeira coisa em relação ao trabalhador urbano. Quando você trabalha, como é que eu posso dizer? Já é lógico, o seu empregador está fazendo aquele repasse para o INSS. E o próprio INSS já tem toda aquela documentação, todas aquelas contribuições, certo? Mas vamos dizer que uma ou outro local que você trabalhou não fez aqueles repasses corretamente. Ou seja, o INSS não tem aquelas contribuições certinhas. Então, você pode estar demonstrando essa contribuição pela carteira de trabalho, pelos carnezinhos de contribuições individuais. Então, juntando toda essa documentação e levando ao INSS para estar fazendo a contribuição. Em relação à atividade rural, como é que a gente comprova? É documentação. Por exemplo, a documentação da terra, uma certidão de inteiro teor do seu filho, que você, quando foi registrar, colocou lá sua profissão como trabalhador rural. Tem tantas documentações, são realmente papéis que o trabalhador rural, ele deve estar juntando. Aquilo ali são documentação que ele vai necessitar para solicitar qualquer benefício perante o INSS. Ele precisa ter a consciência de que toda aquela documentação vai servir para a aposentadoria dele, certo? Então, outros exemplos que eu posso citar, carteira do sindicato, ele se filiar ao sindicato e ter aquela carteira de como é que eu posso dizer? De filiação, né? Que é sócio do Sindicato de Trabalhadores Rurais. Então, são várias documentações que a gente pode estar juntando e levando ao INSS, né? Para estar comprovando a atividade rural. Lembrando que a aposentadoria rural, ela não teve alteração nesse ano de 2025. Não teve. As regras continuam as mesmas. E quais são? 55 anos para a mulher, mais 15 anos de atividade rural. E para o homem, 60 anos de idade, mais 15 anos de atividade rural. E aí, para a gente comprovar, é justamente com a documentação que o trabalhador vai juntar no decorrer da vida dele. Então, tudo que ele for fazer, pagamentos, comprovações de saques bancários, tudo isso serve como algo de forma específica para fazer esse trabalho de acompanhamento para a sua previdência, correto? Sim, com certeza. Emanuel Lucas. Bem, e agora uma questão assim que é importante, quais seriam as consequências, né, de não contribuir para o INSS? As consequências de não contribuir para o INSS é justamente você estar prejudicando a sua aposentadoria. Ou, possivelmente, a pessoa ela pode adoecer, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Sim, sim. Então, aí você vai precisar da previdência e aí você vai estar desamparado. Então, é importante você estar contribuindo, você fazer essas contribuições. Se você for trabalhador, você acompanhar isso daí. Se você não trabalhar, mas quer contribuir, ter o carnezinho, tá contribuindo mensalmente. Se você for trabalhador rural, juntar toda a sua documentação, vá juntando ao longo dos tempos. Claro que existem documentações que têm força probatória muito maior. Por exemplo, uma documentação autenticada em cartório, uma certidão de casamento, um documento da terra autenticado em cartório tem validade maior, uma DAP, um CAF, tem uma validade maior. Mas também junte tudo, até aquilo que parece ser não tão interessante. Por exemplo, uma ficha de matrícula escolar do seu filho na unidade pública, tem lá a sua profissão como lavrador, vá juntando aquela documentação. Claro que essa documentação ela não tem tanta validade, mas quanto mais você juntar, você mais amparado probatório, melhor. Sim, sim. E como a senhora falou a questão de doença, ou a pessoa, por exemplo, a pessoa não sabe o dia de amanhã, né? Sim. E aí, como a pessoa deve proceder em caso de uma doença ocupacional? E quais são os direitos, né, para esses segurados com deficiência? Então, a primeira coisa é você ter essa qualidade de segurado, que é justamente você estar lá contribuindo para o INSS, certo? E aí você
pega toda a sua documentação médica, laudo médico, atestado médico, receita médica, tudo que comprove que você tem uma enfermidade. E aí você se dirige ao INSS. Quando eu falo me dirigir ao INSS, é justamente na parte online, né? Porque o INSS, chegando lá, você não vai ter aquela porta de entrada, né? Tem aí o meu INSS, que é online, tem o 135, que é você ligando. Você pode estar fazendo solicitações de benefícios por ligação. E também como procurar um advogado especialista, certo? Então, você junta a documentação que comprova a sua qualidade de segurado, as suas contribuições, juntamente com toda a sua documentação médica. Sim, certo? sim, mas é até engraçado, né, porque a doutora falando, questão que hoje é tudo online, né, mas pessoas de mais idade sempre têm o costume de ir para o local. É importante destacar, até, doutora, que tem que ter um agendamento prévio. O INSS ele está fazendo justamente isso para evitar aquelas filas longas. Verdade. E, consequentemente, não atender toda a demanda. A gente, inclusive, já destacamos aqui das filas relacionadas ao INSS. Vez ou outro, o INSS faz esses mutirões justamente com o intuito de zerar. Claro que zerar é praticamente impossível, mas para minimizar essas filas do INSS. Mas hoje tudo isso é de forma online, né? É importante que as pessoas que têm essa deficiência com as plataformas procurem um vizinho, um amigo, um filho, neto, um sobrinho, para justamente fazer esse condicionamento de forma online. Mas um outro questionamento que eu queria voltar com a doutora Patrícia Cabral é justamente a impugnação do INSS. Muitas pessoas, até com acompanhamento de especialistas, têm uma impugnação em relação a alguma decisão. Eu queria que a senhora esclarecesse, doutora, quais são os prazos e como fazer um procedimento de negativa diante do benefício junto às pessoas que querem garantir algum benefício do INSS. Então, primeiramente, a gente faz a solicitação junto ao INSS. Geralmente, os prazos variam entre 45 e 60 dias, a depender do benefício. Aí vamos dizer que o benefício veio negado. Quando o benefício ele vem negado, você tem duas opções. Ou levar diretamente para a justiça, dar entrada judicial por este indeferimento administrativo, que é dentro do INSS, ou entrar com um recurso dentro do INSS sobre aquele indeferimento. Então, vocês têm duas opções a partir do indeferimento. Ou judicial ou recurso administrativo. Emanuel Lucas. E existe também a questão do Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, né? Como a gente deve fazer, como a pessoa que quer se aposentar, como ela deve interpretar esses dados? E como fazer um cálculo desse valor da renda mensal inicial? Então, assim, o CNIS é um documento do INSS que lá para ter toda a sua vida laboral, certo? É para ter lá tudo registradinho. Nem sempre a gente tem isso, porque pode ser que o empregador não tenha feito os repasses direitinho. Então, a análise do CNIS é muito, como é que eu posso estar te dizendo? É muito detalhada, entendeu? Sim. Então, assim, analisar realmente o CNIS é um profissional para analisar um CNIS. Você, assim, eu sou leigo no assunto, eu não estudei sobre isso, é muito difícil você para analisar o CNIS. Realmente é isso. A ouvinte está querendo que a senhora falasse novamente a respeito da regra para aposentadoria, né? Ela ligou o rádio agora, queria que a senhora relatasse novamente as regras relacionadas à aposentadoria. Certo. Ela citou alguma aposentadoria específica ou ela queria realmente que eu repetisse aquelas novas regras de transição? Generalizada, é isso. Entendi. Então, com a reforma da Previdência, nós tivemos regras de transição, que é justamente a passagem da regra antiga para a regra atual, para a concessão do benefício, certo? Então, na aposentadoria por tempo de contribuição, nós tivemos 4 regras de transição, mas apenas 2 que tiveram alterações, que foram o sistema de pontos e a idade mínima progressiva,
Só apenas essas duas que mudam com o decorrer do tempo. Então, a alteração delas para o ano de 2025 é, no sistema de pontos, a mulher, ela precisa de 92 pontos e o homem 102. Esses pontos é somando a idade da mulher com o tempo de contribuição, assim como o tempo de contribuição do homem e a idade, que resulta em uma pontuação. O tempo de contribuição mínimo para esse tipo de aposentadoria é de 30 anos para a mulher e 35 para o homem, certo? Isso no sistema de pontos. Na idade mínima progressiva, a idade mínima da mulher, agora em 2025, é de 59 anos de idade. E do homem é de 64 anos de idade, certo? Lembrando que o tempo de contribuição mínima é 30 para a mulher e 35 para o homem. Bom dia, doutora. E a pessoa que já é aposentada rural deve continuar pagando o sindicato? O desconto já vem do INSS. A Toninha Soares, de Passagem Franca, no Piauí. Então, assim, você já é aposentada rural. Se você já é aposentada, não há necessidade de você continuar pagando mensalmente o sindicato. Não há essa necessidade. E para as pessoas que moram na zona rural, para as pessoas que querem se aposentar, elas devem procurar o INSS, procurar primeiro o sindicato? Qual a orientação? Então, a primeira coisa, eu sou rural, eu quero me aposentar, cheguei na idade. Qual é? 55 anos para mulher, 60 anos para homem. Já tem o tempo de labor rural suficiente, que é qual é? 15 anos, tanto para o homem, tanto para a mulher. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é juntar toda a sua documentação pessoal, RG, CPF, seu comprovante de residência e toda a sua documentação rural. O que é essa documentação rural? É tudo que comprove que você exerce uma atividade rural. É um título de crédito rural, certidão de casamento que tem lá sua profissão como trabalhador rural, certidão de inteiro teor de nascimento de algum filho, se você tiver, que tem lá sua profissão de trabalhador rural, carteira de sindicato, enfim, qualquer documento que comprove que você é um trabalhador rural. Você junta toda essa documentação e pode dar entrada ligando para o INSS no 135, ou você acessa pela internet o Meu INSS, faz a sua continha lá com seu CPF, a sua senha, e aí dá entrada no benefício, ou então procura um profissional especialista na área, um advogado previdenciarista, para estar trabalhando no seu caso e solicitando essa aposentadoria por idade rural. Então não há necessidade de ir do sindicato primeiro, vai logo direto com o especialista, ou então logo do INSS, porque é uma das principais dúvidas das pessoas que moram no campo, do trabalhador rural, relacionado a isso. Nós temos uma pergunta de mais um ouvinte relacionada a essa temática. Vamos acompanhar. Bom dia. Eu gostaria de saber, eu sou pensionista, meu esposo era funcionário de um colégio da prefeitura, Terezinha. Aí eu sou amputada. E eu gostaria de saber por que é que eu não tenho direito ao auxílio-doença e aposentadoria, porque eu já fui atrás e me disseram que se eu der entrada na minha aposentadoria, eu perco a minha pensão, né? Não consegui. E eu já tenho 59 anos. Aí eu gostaria que ela me explicasse o porquê de eu não conseguir um auxílio-doença, que eu já dei entrada 2 vezes, foi negado. Obrigado, sou Jaqueline, aqui de Altos. Jaqueline de Altos. Então, a primeira coisa é que fique claro, você ser pensionista não impede você receber um benefício de aposentadoria. Pode sim cumular os 2 benefícios, a pensão e a aposentadoria. A gente tem que analisar o seu processo administrativo e entender por que não está sendo deferido. Às vezes o seu benefício não está sendo deferido, por exemplo, auxílio-doença, porque você
não está comprovando direitinho a sua enfermidade. Aí a aposentadoria, talvez você não cumpriu o tempo de contribuição certinho, ou da atividade rural, ou da sua atividade urbana. Então a gente tem que analisar o processo para entender o porquê do indeferimento. Mas que é possível a acumulação da pensão e da aposentadoria. Emanuel Lucas. Bem, questão agora, voltando à questão das consequências de não contribuir para o INSS, a pessoa quer agora... De repente, não, vou contribuir agora para o INSS. E como fazer essa regularização, né, dessa contribuição? E se existe algum prazo para solicitar benefícios previdenciários? Então, assim, o quanto antes você começar a contribuir para o INSS, melhor. A gente vê que os tempos de contribuições não são baixos, né? Então, quanto antes você começar a contribuir, melhor. Se você for empregado, ou seja, você estiver trabalhando tudo certinho, é para o seu empregador estar fazendo esses repasses. Mas vamos dizer que você não trabalha, mas mesmo assim quer contribuir. Então você pode estar fazendo a emissão do boleto no próprio site do Meu INSS. Aí você só precisa ter a sua conta, que você cria mesmo online, né? Com CPF, senha, colocando todos os seus dados. E aí você faz a emissão do boleto para estar pagando mensalmente. 7h25, a gente tem muitas dúvidas aqui, mas o nosso tempo não nos permite mais deixar essas dúvidas. Eu quero agradecer, doutora, a sua participação aqui durante o Jornal Verdes Campos, primeira edição, só para frisar que houve alteração na aposentadoria, né? Para o setor urbano, não houve a contribuição, não houve o regramento para a aposentadoria rural, e as pessoas devem ficar atentos a isso, porque são novas regras que estão sendo estabelecidas. Eu queria só que a senhora destacasse no finalzinho uma outra temática bastante importante, Emanuel, que foi muito abordado recentemente, é a prova de vida. A prova de vida que as pessoas ainda têm dúvida: será se eu tenho que ir no banco? Será se eu tenho que ir na instituição do INSS? Como é que como é que pode ser esclarecido a respeito da prova de vida para a população brasileira, onde as pessoas devem ir? Então, assim, sobre a prova de vida, não vai ser aquilo, será se eu preciso ir, sim ou não? Você vai ser notificado disso. Então, o INSS, ele vai estar notificando você e vai abrir uma tarefa lá no seu sistema do Meu INSS para você estar fazendo agendamento, juntando a documentação necessária. Então, você vai ser notificado. Então, tem uma notificação a ser colocada para as pessoas adquirirem. Isso, exatamente. 7h27, a gente quer agradecer a doutora Patrícia Cabral. Quais as suas redes sociais para as pessoas procurarem a senhora? Se tem alguma dúvida e esclarecer, quais os números corporativos, pode ficar bem à vontade. Sim, estou à disposição. Meu Instagram é ADV Patrícia Cabral. Pode entrar em contato, mandar um direct, falar comigo, que eu respondo todo mundo.